É notório que dentre os equipamentos inventados pelo ser humano, o telefone é sem dúvida o mais completo que existe, pois desde de seu invento, onde duas pessoas podiam se comunicar à distância, falando e ouvindo. Nos tempos modernos, com a tecnologia cada vez avançando, além de falar e ouvir, podemos ver e ser visto por mais de duas pessoas, e o melhor, fazer videoconferências com muita precisão e em tempo real. Tecnicamente, podemos definir o telefone como sendo um sistema de telecomunicações, que transmite som por meios de sinais elétricos em redes de telefonia. É um equipamento eletroacústico que transforma em seu transmissor energia acústica em energia elétrica, e no seu receptor, essa energia elétrica se transforma outra vez em energia acústica. Com isso, possibilita a troca de informações através da fala entre duas ou mais pessoas. Todavia, para que possa existir essa comunicação, os equipamentos devem estar interligados a uma central de comutação, também denominada de central telefônica. Os precursores da telefonia. Robert Hooke foi um cientista inglês, nascido em 1635, na cidade de Freshwater. Se formou na Universidade de Oxford. Dentre seus vários inventos, em 1667, ele criou um simples aparelho composto de 2 cilindros esticados por um fio, capaz de transmitir sons. Começa aí a história da telefonia. Johann Philipp Reis. Nascido em 7 de janeiro de 1834, na cidade alemã de Genhausen, foi um cientista e inventor autodidata. Em 1861, construiu o primeiro telefone decisivo, aparelho este que conseguiu transmitir sons musicais por meio de fios. Antônio Santi Giuseppe Melchi. Foi um inventor italiano, nascido em Florença, no dia 13 de abril de 1808. Em 1871, construiu um aparelho eletromagnético que denominou de teletrofono, onde conseguia se comunicar do seu escritório ao seu quarto, no segundo andar de sua casa. Alexander Graham Bell. Nasceu em 3 de março de 1847, na cidade de Edimburgo, no Reino Unido. Foi um cientista, inventor e fonoaudiólogo. Juntamente com seu ajudante Thomas Watson, no dia 3 de junho de 1857, eles criaram um equipamento telefônico que chamaram de telefone de forca. E no dia 7 de março de 1876, a invenção foi patenteada. Lars Magnus Ericsson. Inventor sueco e fundador da empresa Ericsson, que se tornou uma das maiores empresas de telefonia do mundo. Nasceu no dia 5 de maio de 1846, na cidade de Värmland. Em 1885, Lars Magnus Ericsson criou o primeiro monofone, aparelho telefônico em que o fone e o bocal são acoplados em uma só peça. Thomas Alva Edison. Nasceu no dia 11 de fevereiro de 1847, em Ohio, Estados Unidos. Foi inventor e grande empresário que patenteou e financiou muitos equipamentos e projetos científicos. E um desses inventos, para fins da telefonia, no ano de 1878, foi o microfone de carvão para telefone. A Guerra das Patentes. Graham Bell versus Antônio Melchi. Afinal de contas, quem inventou o telefone? Se fosse feita uma pesquisa sobre essa pergunta, com certeza a grande maioria dos entrevistados responderia que foi Graham Bell. Todavia, há muitas controvérsias a respeito desse assunto. Veremos a seguir quem realmente é o verdadeiro inventor do telefone. Como vimos anteriormente, Alexander Graham Bell nasceu na cidade escocesa de Edimburgo, no dia 3 de março de 1847. Já no ano de 1870, Bell e sua família se mudaram para o Canadá, pois como Bell era um estudioso da ciência acústica, precisava aperfeiçoar suas pesquisas sobre o assunto referente ao desenvolvimento de um certo aparelho que estava em ascensão no mundo daquela época. E era exatamente entre os Estados Unidos e o Canadá que essa nova tecnologia estava se desenvolvendo. Juntamente com seu ajudante Thomas Watson, no dia 3 de junho de 1875, começaram a realizar várias tentativas para terem êxito na invenção do telefone, pois eles sabiam que vários concorrentes estavam na mesma vertente. No começo de 1876, finalmente eles conseguiram desenvolver uma membrana para transformar o som em corrente elétrica e reproduzi-lo novamente no outro lado.
Com isso, no dia 7 de março de 1876, a invenção foi patenteada no Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Todavia, a data que entrou para a história da telefonia foi o dia 10 de março de 1876. Graham Bell estava no último andar de uma hospedaria em Boston, nos Estados Unidos. Já Thomas Watson se encontrava no térreo, e quando Bell acionou seu equipamento, Watson atendeu o telefone, de onde ouviu, com muito espanto: "Senhor Watson, venha cá. Preciso falar-lhe." Ficou registrado como a primeira mensagem completa pelo equipamento recém-inventado. Por isso que o dia 10 de março é comemorado como o Dia do Telefone. Em maio de 1876, acontecia a Exposição Internacional comemorativa ao centenário da independência americana, na cidade da Filadélfia. Neste evento, Graham Bell, já com seu invento patenteado, levou o telefone para ser analisado pelos juízes lá presentes. Dom Pedro II, imperador do Brasil, ao chegar para a visitação em tal evento, se interessou pelo invento de Bell. Com isso, os juízes, enfim, passaram a analisar o equipamento, onde o mesmo foi examinado. Bell ficou com o transmissor de um lado da sala, e entregou o receptor ao imperador brasileiro no outro canto do ambiente. Dom Pedro II tinha o receptor ao ouvido quando exclamou de repente: "Meu Deus, isto fala!" Antes de se completar um ano deste feito, Alexander Graham Bell cria na cidade de Boston a primeira empresa de telefonia no mundo, a Bell Telephone Company, com cerca de 800 telefones. Antônio Santos Giuseppe Meucci, como já foi retratado neste conteúdo, nasceu no dia 13 de abril de 1808, em Florença, na Itália. Estudou engenharia industrial e engenharia química na Academia de Belas Artes de Florença. No dia 7 de agosto de 1834, casou-se com Esther Mochi. Devido a problemas financeiros e por ser acusado de participar da conspiração do Movimento de Unificação Italiana, onde ficou preso por 3 meses, em outubro de 1835, ele e sua esposa deixaram a Itália e foram morar no continente americano, inicialmente em Cuba, e mais tarde, nos Estados Unidos, indo morar no bairro de Clifton, Staten Island, perto da cidade de Nova York, onde viveram o resto de suas vidas. No ano de 1856, ele construiu um aparelho eletromagnético, o qual chamou de teletrofono, onde conseguia se comunicar do seu escritório com sua esposa que ficava no quarto no segundo andar de sua residência, pois ela tinha crises de reumatismo. Em 1871, por estar em dificuldades financeiras, Meucci apenas conseguiu pagar por uma patente provisória do seu invento telefônico. Neste mesmo ano, ele estava a bordo do navio Staten Island Ferry quando o mesmo explodiu e pegou fogo, onde Meucci foi ferido gravemente por queimaduras. Durante sua recuperação, sua esposa Esther teve que vender todo o equipamento de laboratório para poder pagar o tratamento do marido, incluindo o equipamento telefônico. Quando Meucci estava recuperado, no ano de 1874, levou seus cadernos com todas as suas anotações sobre seus experimentos para Telégrafos Western Union, empresa multinacional que oferecia serviços financeiros e de comunicação. Porém, os executivos não reconheceram e nem demonstraram interesse pelo trabalho dele. 2 anos mais tarde, em 1876, Alexander Graham Bell apresentou uma patente do seu telefone e fez um negócio lucrativo com a Western Union. Indignado com tal situação, Antônio Meucci processou Graham Bell na Suprema Corte dos Estados Unidos, acusando Bell por fraude. Porém, por Meucci ser um homem pobre, italiano e que por não falar muito bem inglês, enquanto Bell era britânico, um homem bem-sucedido e com bons contatos, o processo a favor de Meucci ficou difícil e complicado. E no ano de 1889, com o falecimento de Antônio Meucci, o caso foi encerrado, dando a Alexander Graham Bell o direito de ser o inventor do telefone. Mas, no dia 11 de junho de 2002, houve uma nova decisão no Congresso dos Estados Unidos, através da Resolução de número 269, estabelecendo que o inventor do telefone na realidade foi Antônio Santos Giuseppe Meucci, e não Alexander Graham Bell. A evolução do telefone. Ao ser firmado o contrato por Graham Bell e a Western Union, um ano após, em 1877, ele fundou a Companhia Telefônica Bell, passando depois a se chamar American Telephone and Telegraph, também conhecida como AT&T, passando a ser a maior companhia telefônica do mundo.
Esta, por sua vez, foi responsável por criar grande parte dos cabeamentos da época. Mas, ainda em 1876, o sueco Lars Magnus Ericsson, aos 30 anos de idade, junto com seu amigo Carl Johan Andersson, abriu uma oficina de conserto de telégrafos, no centro da capital Estocolmo. Ao passar 2 anos, a empresa de Ericsson passou a oferecer telefones e quadros elétricos para a companhia de telecomunicações na Suécia, a Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag. No ano de 1855, baseado nos projetos de Anton Aven e Leonard Lundestes, Lars Ericsson cria o seu primeiro equipamento telefônico, onde o fone e o bucal foram acoplados a uma só peça. Ao finalizar a década de 1890, a produção da empresa Ericsson atingiu um patamar no limite do mercado sueco. Com isso, Ericsson expandiu seus negócios para os mercados estrangeiros. Primeiro foi no Reino Unido, onde abriu a empresa Ericsson Telefones Limited. Depois foi para o mercado da Rússia, abrindo fábricas para assim melhorar e aumentar a produção dos seus produtos. Com isso, cada vez mais seus contratos eram abertos em mais países. Após o sucesso nos países da Europa, a empresa expandiu para seu mercado para a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, China e no México, levando assim a marca para os países sul-americanos. E em 1877, a pedido do então imperador do Brasil Dom Pedro II, a companhia instalou o primeiro telefone fixo no país. Todavia, apenas em 1924, que a Ericsson se firmou no Brasil. Em 1896, a companhia Ericsson já era uma grande empresa multinacional, com mais de 500 funcionários e tendo produzido mais de 100 mil telefones. Com um tal crescimento e expansão, Lars Ericsson, em 1901 deixa a empresa. A partir de agora veremos os principais modelos de telefones, começando pelo ano de 1900 até os dias de hoje. Será um resumo, pois como sabemos, existem diversas marcas e modelos, que para demonstrá-los, teria que ser um vídeo só para os tais. Inicialmente veremos o telefone modelo Strauger, fabricado pela Automatic Electric Company, no ano de 1900, nos Estados Unidos. Já no ano de 1904, a marca Western Electric traz um modelo em forma de castiçal. Este aparelho tinha um sinal que era emitido para a mesa operadora, onde uma telefonista continuava a ligação. A American Bell Telephone Company lançou o telefone denominado de American Bell Candlestick. Foi patenteado nos Estados Unidos em novembro de 1910 e tinha um mostrador rotativo, com tampa em latão e base em cobre. Em 1920, a empresa sueca Ericsson lança um telefone de linha, em metal e baquelite. Em 1930, a fabricante Western Electric traz o aparelho telefônico com suporte de fone tipo D. Este modelo foi o telefone portátil mais comum produzido de 1930 a 1939. Na década de 1940, os telefones tiveram seus modelos populares inovadores e diferenciados dos anteriores. Receberam o apelido de tanque, pois tinha essa nomenclatura por ser forte e resistente, assim como um tanque de guerra. Entre os anos de 1950 a 1984, o modelo clássico mais usual nas residências desta época era o 500 da Western Electric. Comumente, para esses equipamentos, tinha que girar o dedo no anel superior do aparelho para conseguir discar o número. Já em 1954, é lançado o telefone por codinome Ericofon. Recebeu o apelido de telefone Cobra. E foi criado pela marca Ericsson. Vinha com uma inovação bastante expressiva, pois possuía uma característica no design industrial do plástico, ao ser feito a partir de uma peça exclusiva. No ano de 1965, o telefone veio com uma inovação dos anos futuristas, onde trouxe uma criação totalmente diferente de todos os modelos já vistos. Tinha o design tipo abre e fecha, e foi apelidado de telefone grilo. Ele era um clássico do design italiano. Em 1970, foi criado o telefone fixo com botões. O mais interessante a salientar, que apesar de ser um modelo antigo, podemos vê-los em tempos atuais tanto em muitas residências, bem como em estabelecimentos comerciais. Já na década de 1980, o telefone recebeu uma grande inovação tecnológica, que foi a criação do telefone sem fio. Este, por sua vez, por tal inovação, podemos dizer ser o precursor do que viria a ser o telefone móvel,
comumente chamado de celular. A partir da década de 1990, o mundo entra na era da tecnologia dos telefones móveis, onde os mesmos não precisavam mais estar fixos em um ambiente. Um exemplo claro nesta época foi a fabricante Motorola, que lançou o primeiro modelo de celular no Brasil. Era conhecido como tijolão, por conta de seu tamanho. Todavia, vale salientar que em 1978, a telefonia móvel já tinha sido desenvolvida e instalada no Japão. Nos anos 2000, os fabricantes trouxeram aos mercados mundiais os aparelhos com design distintos. E precisamente em 2002, aos telefones, foram incorporadas as câmeras digitais. Desde então, os fabricantes de celulares não pararam em atualizações, sendo de diferentes marcas e modelos. Um grande avanço dessa época, precisamente no dia 29 de junho de 2007, o criador, inovador e empresário, Steve Jobs, surpreendeu o mundo dos telefones ao lançar a revolução do iPhone. Um pequeno dispositivo, com medidas de 12 por 6 centímetros, mesclava várias funções em um único aparelho. Além de aparelho celular, ele era computador de mão, câmera, GPS e muitos outros atributos. Como sendo a grande invenção de Steve Jobs, o smartphone transformou a vida das pessoas, onde tanto a forma de se relacionar entre si, como também, puderam implementar nos seus negócios, e através dos aplicativos instalados no equipamento, poder resolver e solucionar todo e qualquer tipo de problema ou evento nas diversas áreas, sejam bancárias, financeiras, transportes, estudantis, comida e outras mias, tornando a vida de todo mundo mais prática e objetiva. As 5 gerações da rede móvel. Rede móvel sem fio 1G. A primeira geração da mobilidade na telefonia foi um marco histórico para o sistema de telecomunicações. Definida como 1G, essa conexão sem fio ainda utilizava aparelhos analógicos e tecnologia Advanced Mobile Phone System, que em português significa Sistema Avançado de Telefonia Móvel. Utilizados nas décadas de 1980 e 1990, os celulares apenas permitiam ligação de voz entre aparelhos. Rede móvel sem fio 2G. A partir dos anos de 1990, a era analógica foi finalizada e começou a primeira tecnologia digital na telefonia. Com isso, os aparelhos de celular começaram a ter acesso à banda larga, onde as taxas de dados variavam entre 80 e 100 kB por segundo. Já era possível, além de ligações entre os aparelhos, também enviar mensagens SMS e MMS. Rede móvel sem fio 3G. Nos anos 2000, a tecnologia móvel recebeu nova roupagem. Além da popularização que começou a avançar no mundo todo, essa tecnologia trouxe como principal característica o acesso à internet pelos celulares, permitindo, além de comunicação de voz, poder acessar canais de televisão, e o melhor, poder fazer videochamadas. Rede móvel sem fio 4G. Já no ano de 2010, surge mais essa nova tecnologia, com o aumento da velocidade da conexão da internet. Com isso, se pôde priorizar o tráfego de dados, onde as respostas dos comandos se tornaram em menos tempo, o chamado tempo de latência, permitindo assim na mesma rede, comportar mais dispositivos celulares ao mesmo tempo, e onde foram introduzidos os serviços em nuvem, bem como o uso de jogos online. Rede móvel sem fio 5G. Com o mundo cada vez mais globalizado e mais conectado à internet, o aumento de dispositivos celulares cresceu drasticamente, bem como novas tecnologias começaram a surgir, a exemplo de comandos remotos à distância, onde a pessoa pode acionar aparelhos domésticos como refrigeradores, lâmpadas, ar-condicionados, fechaduras elétricas, entre outros, mesmo estando fora de sua residência, e ficou conhecido como a Internet das Coisas. Foi exatamente nesta perspectiva que a tecnologia 5G vem para aumentar e diversificar as redes, desenvolvendo velocidades cada vez maiores, onde se pode ter uma conexão segura, ágil e uma conectividade abrangente por todo o mundo. Enfim, essa tecnologia inovadora torna os downloads muito mais rápidos, com tempos de respostas menores, e aumentando ainda mais a quantidade de dispositivos conectados por metro quadrado por todo o mundo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário.
Neste vídeo contemplamos uma parte da história relacionada a um dos mais perfeitos inventos da humanidade. Podemos acompanhar desde os primórdios de um simples invento de se comunicar até os mais modernos vividos no tempo de hoje. O telefone, sem dúvida, juntamente com a internet, faz parte do dia a dia de muitas pessoas, principalmente depois da criação do smartphone, pois tal equipamento agrega várias funções distintas de outros inventos, como câmera de filmar, máquina fotográfica, calculadora, relógio, reprodutor de mídia, microcomputador, o próprio telefone em si, entre outras variadas funções que sempre estão evoluindo. Esperamos que mais uma vez tenham gostado deste conteúdo. Desde já, somos muito gratos por assistirem e divulgarem nossos vídeos. Grande abraço e até o próximo conteúdo.